Olha, estamos de volta com o segundo bloco do Clube da Bola para a gente dar uma analisada aí na semana, na rodada do meio da semana, que deu uma sacudida na tabela, pimentou o campeonato. Marcílio Dias 1, Criciúma 0. Foi um jogo que chamou muita atenção, porque o Criciúma, né, estava muito forte, era o time a ser batido e aconteceu na quarta rodada. Marcelo Nunes conta um pouquinho mais para a gente desse jogo. É um jogo interessante, né, Mancha? Aqui na cidade de Itajaí, o Marcílio Dias, ao estilo Vaguinho Dias, né? Propôs o jogo, partiu para cima, criou oportunidades desde aí da abertura do jogo, né? E acabou premiado com o gol do Juninho Tardelli, cruzamento do Vitor Guilherme para o Juninho Tardelli. Aí, a primeira tentativa já do Juninho, 40 anos de idade, mas ele mesmo diz, né? Idade é só um número, porque realmente tem feito uma temporada muito legal aqui no Marcílio Dias, o irmão aí do Diego Tardelli, né? E essa atuação muito legal do goleiro Beliato, o Beliato que vinha sendo questionado aí por parte da torcida por algumas falhas nos primeiros jogos, aí o lance do gol, nos primeiros jogos do Marcílio Dias nesse estadual. Claro que depois, ao longo da semana, começaram a surgir informações aí sobre a saída do Beliato do Marcílio Dias, algo que acabou sendo confirmado na sequência. O Beliato está com um problema familiar, né? Ele está com uma filha com um problema muito sério, muito grave de saúde. A menininha tem apenas 3 meses de vida e, evidentemente, aí não tem, né? Qualquer profissional, qualquer ser humano realmente fica numa condição bastante difícil. Então, o Beliato pausou sua carreira, né? O Vaguinho Dias, a diretoria, todo mundo realmente concordou com essa situação. E o Beliato agora, ontem, já fez um registro aí junto com a família lá no Paraná, cuidando da família e seguindo sua vida, então. Agora, o ex-goleiro aí do Marcílio Dias, que ontem não, mas na semana, teve essa atuação espetacular aí contra o Criciúma. Criciúma teve, sim, chances de conseguir um resultado melhor, buscar um empate, até quem sabe uma vitória aqui na cidade de Itajaí, assim como o Marcílio Dias também parou nas boas defesas aí do goleiro Gustavo, da equipe do Criciúma. Um jogo aberto, um jogo franco, o Marcílio realmente bastante motivado, a torcida muito feliz até com essa situação do jogo do Vasco, né, na Copa do Brasil. Isso com certeza motivou o grupo dentro de campo, o torcedor, mais de 3.400 torcedores aí no Gigantão das Avenidas para esse jogo, que foi um dos grandes jogos, né, jogo bem bacana, bem legal realmente no Campeonato Catarinense até aqui, e que deixa o Marinheiro aí lá na parte alta da tabela, joga hoje contra o Avaí, animado aí para essa sequência difícil, né, Criciúma, depois Avaí, depois Chapecoense. O Marcílio Dias, então, vai seguindo aí com os pés no chão dentro desse Campeonato Catarinense, mas, pelo que apresentou até aqui, sonhando sim com coisas melhores no estadual. Mancha. Legal demais. Antes de Renato Semensati, queria dizer, antes de a gente conversar com o Renato, queria dizer que quando a tecnologia ela é usada para o bem, olha só, rapidamente encontramos a tal foto de Fábio Machado no Beach Soccer. Tá aí. Não consigo identificar quem é o Fábio ali na foto. É o de amarelo, Fábio? Não, né? Não. Primeiro em pé, quem tá vendo na TV do lado esquerdo, lado direito. De quem tá de frente pra TV, bracinho cruzado lá pra camisa pose. Número 11, dá pra ver pelo calção lá. Pelo calção ali, o número 11, tá certo. Rapaziada, tá certo, muito tá boa de marcado. bola. Muito legal Lembra do resultado desse Nós ficamos em terceiro lugar, na verdade. Né? A gente era eliminatório, eram vários times, a gente passou 4 fases e no final nós perdemos na semifinal pro time campeão. Mas eu lembro que a gente eliminou aí um dos favoritos, que era o time do Adenir. Adenir, que depois jogou no Tiradentes Juca, jogou no Figueirense e hoje é um grande amigo. Rapaziada boa, certo. Feito o registro de Fábio Machado atuando nas areias. Renato Semensati, você falou um pouquinho ali na abertura do jogo, o que mais você podia acrescentar? E a gente tem imagens das apresentações, né? Igor Meritão e também do Trau. O Marcelo foi, acho que muito feliz. Esse foi o melhor jogo que eu vi em termos de duas equipes jogarem futebol no Campeonato Catarinense. Marcílio, no estilo Vaguinho, foi para cima, obrigou o Gustavo a fazer defesas. O Criciúma faz 1-0 ali e foi muito feliz o árbitro que viu o toque de mão do Viseu. Foi involuntário, mas a regra diz, tocou na mão e entrou, não existe gol de mão. E ele anulou. É uma pena esse lance aí, ó. Né? É difícil ver o toque na mão do Viseu, mas estava muito bem posicionado o árbitro FIFA, né? E acabou marcando ali. O Criciúma faria 1-0, ele dá o cartão amarelo para o Viseu. Na minha forma de entender, equivocada, que não foi um toque de mão deliberado. Depois, essa jogada ela é muito bonita, pena que a gente não tem ela desde o começo, que ela começa no Beliato e só jogadores do Marcílio tocam na bola. Só que, e aqui não é para tirar o brilho da vitória do Marcílio, não. O Vitor Guilherme, quando a bola chega,
involuntariamente, ele leva a bola no braço, a bola fica no gramado e bate no braço dele. É um pecado a gente não ter a imagem aqui para mostrar e eu estar falando, né? Mas eu tenho que fazer esse registro. Mas isso não tira de forma alguma o brilho da vitória do Marcílio. A gente vê aí essa defesa do Beliato, aliás, defesas do Beliato, né? Essa anterior no chute do Viseu, essa daí o Marcelo Hermes pede uma oportunidade, o Gustavo pega também. Então foi um jogo, quem conhece a dificuldade que é jogar lá diante do Marcílio, não se surpreende com essa derrota não. O Marcílio, o Vaguinho, até disse pro Vaguinho, conversei com ele pós-jogo, parabenizei ele pela vitória. O Vaguinho faz mais com menos, né? O Vaguinho é um treinador subvalorizado aqui no futebol de Santa Catarina. Ele faz belíssimos trabalhos, faz tempo, né? E merece a oportunidade de ir para um grande. Eu vejo aí, com todo respeito ao treinador do Figueirense, eu acho que o João Burso pode ser ótimo, mas ninguém conhece mais o futebol de Santa Catarina atualmente como o Vaguinho. Merecia uma chance em um grande. Mas essa é uma outra história. E para finalizar, meu caro Marcelo, dizendo o seguinte, que essas brincadeiras aí que o torcedor faz, associando o Criciúma ao Manchester City, ao Bayern de Munique, eu entendo muito bem, porque aflora no torcedor e às vezes o torcedor não consegue se controlar, entendeu? Tá certo. E sobre as contratações, tem umas imagenzinhas ali dos dois sendo apresentados. Na verdade, esses jogadores já estão faz tempo aqui, né? O Trauco chegou fora de forma, acabou o campeonato lá nos Estados Unidos, ele chegou fora de forma, está quase 4 semanas e só foi apresentado agora, mas está faz tempo. É um jogador que em forma vai acrescentar muito. E o Meritão vem para suprir uma vaga do Arilson, que foi para o Coritiba. Esse foi o jogador que o Criciúma não conseguiu segurar e foi buscar esse jogador que estava lá no Pumas do México. O Meritão é bem possível que seja relacionado para o jogo hoje, porque de volante de mais experiência, o Criciúma só tem o Barreto, que está jogando, né? Então o Meritão chega aí para suprir essa vaga. E o Trauco, aí, Marcelo, tem que ver aonde é que o Tencate vai utilizá-lo, porque o Marcelo Hermes, lateral esquerdo, vem muito bem. Então, é claro, pode haver uma disputa direta, Marcelo Hermes e Trauco, mas também pode haver uma composição ali, né? Com o Tencate fazendo ali uma dobra, com os dois jogando, porque os dois têm boa qualidade técnica, né? Então, o importante é o seguinte, vai dando opções para o Tencate, porque no jogo contra o Marcílio, exceção ao João Carlos, que entrou e que é da base do Criciúma também, mas já rodou, já foi para o Marcílio Dias, é um jogador ali de 23, 22 anos, todos os outros jogadores eram oriundos das categorias de base que estavam na Copa São Paulo, Sub-20 e tudo mais. Tanto é que mesmo perdendo o jogo por 1-0, até os 35 do segundo tempo, o Tencate tinha feito apenas uma alteração. Isso mostra o quão limitado ele estava olhando para o banco de reservas. Então são aquisições que estão sendo feitas. Daqui a pouquinho, essa semana, acredito que seja apresentado o Wilker Angel, o jogador que é titular da seleção venezuelana, o Angel, só que ele não joga desde 25 de novembro, quando ele jogou por sua seleção. Então é um jogador que chega até entrar em forma e tudo mais, mas aos poucos o Tencate vai ganhando alternativas primeiro para forçar uma disputa por posição, né, para tirar os jogadores do conforto, e outra para ter alternativas também, para poder mudar um jogo, uma tática de jogo, coisa que no jogo passado contra o Marcílio ele não tinha. Legal. Pode falar, Fábio. Breve. Primeiro eu concordo com o Renato que foi um grande jogo de futebol, assisti. Gostei muito dessa partida aí, duas equipes indo para o ataque, não abdicando, não ficando preso na defesa. Foi um grande jogo de futebol, realmente. Sobre o comentário do Marcelo Nunes, eu preciso falar aqui muito rapidamente que nós temos uma grande audiência em Itajaí. Nessa semana eu dei notícia, viu Marcelo? E fiz o comentário sobre essa proposta do Vasco em vender o jogo. Eu não disse que a diretoria do Marcílio, teve torcedor lá dizendo que está querendo agitar, muito pelo contrário. Eu dei a opinião seguinte, Itajaí está em festa, existe uma grande colônia de vascaínos, não só em Itajaí, na região. E parabéns para a diretoria do Marcílio Dias, que bancou, o jogo vai ser em Itajaí. Nós tivemos casos aqui em Florianópolis, aquele jogo do Avaí vendido lá contra o Flamengo em Brasília, que não ia ser vendido, depois botaram culpa no gerador. Meu amigo, torcedor não esquece. O presidente que vendeu aquele jogo não é mais presidente do Avaí, perdeu uma eleição. Então, assim, você vai vender o jogo, vai resolver momentaneamente a questão financeira.
Só que daqui a pouco a questão financeira vai estar pesando de novo e você perde uma gama de torcedores, perde o futuro. Itajaí merece essa festa. Marcílio Dias e Vasco vai ser lá em Itajaí. Que legal, que maravilha. Legal, Fábio Machado, aproveitando o embalo, o Figueirense venceu, né? E conseguiu entrar no rolo ali, tá ali entre os 8 que se classificariam se terminasse hoje. Não termina, tem muita bola para rolar, mas os 8 que vão avançar para a próxima fase do estadual. A vitória veio 2-0 diante do Concórdia. O jogo que o Figueirense tinha que vencer, né? A boa equipe do Concórdia. Por que tinha que vencer? Justamente pelo que você falou. O Figueirense entrou na zona de classificação, aliás, entrou na tabela de classificação na zona do rebaixamento. Se o Figueirense não vence esse jogo, se o Figueirense perde esse jogo, ele ia enfrentar um inferno daqui para frente. Na pressão, o clima ia ficar mais pesado. Então tinha que vencer. Só que o Figueirense venceu um jogo em que ele mereceu. Ah, foi brilhante? Não estou dizendo nada disso. Não virou o Real Madrid também, né? Voltando a citar aí grandes clubes. Não, torcedor, não caio na ilusão. Mas o Figueirense teve mérito na construção dessa vitória. Na formação, gostei dos 2 volantes, dificultando o trabalho do ataque do Concórdia e facilitando o trabalho dos alas, o trabalho da própria defesa, o trabalho do goleiro. E foi para cima, isso que é o principal. Soube sofrer em alguns momentos da partida, mas se arriscou. Está longe? Está muito longe. Eu não esperava nada diferente. Mas vamos analisar agora o saldo dos últimos 2 jogos do Figueirense. Para quem veio de 2 resultados muito ruins, para quem não tinha nenhuma esperança, o Figueirense empatou em 0-0 com o Brusque, fora de casa, né, ou lá no Estádio das Nações, e venceu a equipe do Concórdia. 2 grandes jogos. E aí começa a vislumbrar aquela possibilidade de lutar pela classificação. É evidente que se você vence com 3 pontos na tabela, é mais fácil construir, é mais fácil falar, porque tira a pressão. O Figueirense, só que o Figueirense vive uma situação muito inusitada, né? Ah, o Figueirense teve evolução no jogo do Brusque. O que eu escrevi? Beleza, teve evolução, mas vamos ver ele mostrar essa evolução no próximo jogo. Foi contra o Concórdia. O Figueirense venceu, entrou no campeonato, mas já tem um desafio amanhã, porque vai enfrentar fora de casa a boa equipe do Barra, né? Surpreendendo aí muita gente, fazendo aí uma grande competição. Então, o jogo do Figueirense, a régua agora vai ser sempre o futuro. Joga bem, mas vai precisar confirmar essa evolução, essa melhora no próximo jogo. Mas é claro, está longe, muito longe do ideal. O quadro do Figueirense hoje ainda no Campeonato Catarinense é brigar contra o rebaixamento, fazer uma boa participação e depois brigar pelo acesso lá no Campeonato Brasileiro. Legal. Sérgio Badá, essa derrota colocou o Concórdia ali na parte cinza da tabela, no limbo. Não vai nem para frente nem para trás, deixou ali a zona de classificação, esse Z8, né, que avançam para a próxima fase. Hoje o Galo é o 9º colocado. O 9º colocado. Também não é um bom começo de campeonato do Concórdia. 4 jogos, 4 pontos na 9ª colocação. Havia vencido o Nação no jogo anterior aqui em Concórdia, mas se sabia, né, que o Figueirense estava pressionado, muita cobrança por parte da torcida, da imprensa. O Figueirense tinha que dar uma resposta e o Concórdia não conseguiu fazer um bom jogo e acabou perdendo por 2-0, mas eu considero um resultado normal. Resultado normal porque uma hora ou outra o Figueirense ia vencer, né, e venceu com autoridade. O Concórdia não conseguiu jogar bem, não conseguiu fazer uma boa atuação e agora o Concórdia vem desgastado aqui, jogar amanhã aqui, porque jogou quinta-feira, um dia depois que o Chapecoense, encarou uma viagem longa de volta, a gente sabe que gera desgaste e amanhã já tem que estar aqui em Chapecó, então, mas eu considero isso aí um resultado normal. Uma hora o Figueirense ia vencer e foi mais competente, teve mais capacidade e mereceu a vitória pelo placar de 2-0. Legal, a gente pegou um trechinho da coletiva do técnico João Bursi, do Figueirense, que falou justamente o que o Fábio comentou, né? Essa vitória dá um pouquinho de tranquilidade para trabalhar na semana e coloca o Figueirense no rolo ali, na briga entre os 8. Fala, professor. A vitória sempre traz confiança, traz segurança e acaba carimbando o esforço que eles vêm fazendo durante esses últimos 2 jogos, durante os treinamentos. Então essa vitória acaba premiando de alguma forma o esforço deles. Então a gente fica feliz, mas sabemos que temos 24 horas, que é o que eu falo para eles, 24 horas para se lamentar ou 24 horas para comemorar, que já temos, já que está pensando no próximo adversário. Feliz também com o pessoal que começou, tanto na frente, depois o pessoal que entrou também. Então estão cumprindo bem. O Alisson é um atleta que eu conheço já há muito tempo, sabe
sabe do potencial dele, mesmo o próprio Matheus também, que entrou depois. São atletas que têm muito potencial e que aos poucos, com confiança, com jogos, eles conseguem estar mostrando o real potencial, e eu fico feliz que o Alisson tem conseguido isso também. Fábio, você que gosta de analisar as coletivas com os técnicos, rapidinho, como é que está o João Bussi nesse pós-jogo? Eu acho que o nosso saudoso, né, querido Miguel Livramento sempre falava, né, o discurso de quem vence é um, o discurso de quem perde é outro, né? Quer dizer, a partir do momento em que você vence, a sua análise, as palavras fluem melhor, né? Elas têm uma conotação de positividade, uma conotação de verdade, né? Porque, por exemplo, se perde, vai dizer que o time jogou bem, o torcedor viu que não jogou bem, né? Se ganha, opa, ganhou, então... Eu gostei muito que ele falou, né? Ele diz para os atletas dele o seguinte, olha, 24 horas para comemorar e para lamentar. Depois, meu amigo, é trabalho. Então, foi o que eu falei no meu comentário antes do jogo aí. O Figueirense já tem um desafio grande, né? Não só para buscar pontos e objetivamente subir mais ainda na tabela, como confirmar essa reação a olhos vistos, né? Nos últimos 2 jogos, no empate contra o Brusque e nessa vitória contra o Concórdia. Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar a São Francisco do Sul, conversar ao vivo com o Drica Evarini, está acompanhando lá as finais do Beach Soccer, mas agora para ela falar do futebol nos gramados. Joinville e Nação. Joinville hoje uma posição de meio de tabela e o Nação na zona perigosa. Fala, Drica! Exatamente, Mancha. Para o Joinville, né, falando dos 2 jogos que a gente teve aí nesse intervalo, Joinville venceu do Inter de Lages na Arena Joinville, tirou um pouco aquela pressão. Lembrando que o Joinville tem um investimento aí de R$600 mil para esse campeonato catarinense, entre elenco, comissão técnica e logística. Então é muito importante conseguir aquele que é o maior objetivo, que é a vaga na Série D de 2025. E para isso o time precisava começar a vencer. Começou a vencer o Inter de Lages em uma partida que mais uma vez o Joinville teve um jogador expulso, né? O Joinville agora, com 4 rodadas, tem 4 jogadores expulsos no Campeonato Catarinense, é o time com mais cartões vermelhos, mas conseguiu uma vitória no apagar das luzes com um golaço de falta do Lucas de Sá, ele que inclusive no final da partida, em entrevista, deixou bem claro que de fato ele bateu aquela falta para o gol. Percebeu o goleiro adiantado, dando o canto, foi lá, bateu, conseguiu a primeira vitória para o Joinville. Depois, no meio da semana, né, na quinta-feira, o Joinville foi até Tubarão para enfrentar o Hercílio Luz, não conseguiu quebrar um tabu aí que já dura 35 anos, o Joinville há 35 anos não vence o Hercílio Luz em Tubarão e não conseguiu vencer de novo, mas conseguiu arrancar um empate importante nessa trajetória aí do Joinville, como você falou, está ocupando uma posição de meio de tabela, é o 6º colocado. Se o Campeonato Catarinense da primeira fase terminasse hoje, ficaria com a 3ª vaga na Série D e todo mundo sabe que esse é o principal objetivo. E também passou esse jogo contra o Hercílio Luz sem ter nenhum jogador expulso, a torcida já está até comemorando quando não tem nenhum cartão vermelho para o Joinville. Conseguiu buscar o empate no finalzinho do primeiro tempo com o gol do Guilherme Cachoeira e segurou esse resultado na segunda etapa e agora tem um desafio aí muito importante no domingo, amanhã, contra o Brusque, nessa polêmica toda de jogo com portões fechados, né? Não teremos público no Estádio das Nações devido a toda aquela confusão que aconteceu no jogo contra o Figueirense. Provavelmente o Brusque vai atrás aí, né, de segurar e de achar uma solução para isso, mas fato é que amanhã o jogo acontece com portões fechados. O Brusque também pressionado, né, por uma campanha que, como os colegas falaram aí, está deixando a desejar nesse começo de campeonato catarinense, mas o Joinville não tem nada a ver com isso, vai em busca da vitória para melhorar ainda mais a situação na tabela e não vai ter nenhum desfalque por expulsões dessa vez, né? A primeira vez no campeonato catarinense que o Joinville vai ter aí, que o Fabinho Santos vai ter todo mundo à disposição, pelo menos no que diz respeito às suspensões. Já o Nação, como você falou, conseguiu sua primeira vitória na Arena Joinville, uma vitória surpreendente para muita gente, inclusive a primeira derrota do Brusque, né, no Campeonato Catarinense. Conseguiu sair da zona de rebaixamento, mas aí voltou com a vitória, com a grande vitória do Figueirense no Orlando Scarpelli. O técnico Sandro Sargentin comemorou muito essa vitória da maneira que foi. O Nação jogou muito bem contra o Brusque, né? Impôs muita dificuldade para o time do Luizinho Lopes, que não conseguiu fazer aquele jogo que a gente já está acostumado e saiu com a vitória. Mas aí também vai ter um desafio daqueles daqui a pouquinho. Enfrenta o Criciúma às 6h30 da tarde lá no Heriberto Wilson e a gente sabe de todo o favoritismo do Criciúma, não só para essa partida, como para o campeonato. Mas o Nação tem também um objetivo muito claro nesse campeonato catarinense, que é se manter na elite. O Nação, que é o estreante, né? Um time que foi fundado em 2018, quer
campanha diferente, desse começo um pouco mais consistente para se manter pelo menos na Série A, para daí depois começar a almejar coisas maiores. Mancha, na semana que vem, é claro, a gente vai trazer todos os detalhes desses jogos do fim de semana e também do meio da semana, porque no meio da semana tem clássico na Arena Joinville, Jack e Avaí. Valeu, Drica, pelas informações. Renato Semensati, temos 12 times, 8 avançam para a segunda fase da competição, 2 são rebaixados e 2 ficam pelo caminho. Falei que o Concórdia estava nessa zona cinza, ao lado dele o Leão do Sul, o Hercílio Luz. Conta um pouquinho pra gente da semana do Hercílio. O Hercílio fez vamos voltar um pouquinho no tempo, né? O Hercílio fez uma mudança significativa e comprovando que no futebol o trabalho não tem nada a ver com o resultado. O treinador anterior fazia um belíssimo trabalho, o Raul Cabral. Mas perdeu em casa e perdeu a vaga para a final, foi a única derrota no ano, mas perdeu. Ganhou do Criciúma no estadual, mas aí perdeu. Empatou com a Ferroviária na Série D do Brasileiro, mas foi para os pênaltis e perdeu. Então esquece tudo que foi feito. Vamos trocar o treinador, porque o problema está na comissão técnica. Trocou o treinador, fez um investimento interessante, é uma SAF que está lá, todo mundo conhece a história. E agora, aquele mesmo torcedor que foi na rede social do Hercílio pedir a queda do Raul Cabral, a troca, porque o time fraquejava sempre em casa, está sentindo falta daquele time do Raul Cabral, um time de pegada, um time muito forte que dificultava o adversário jogar. Veio aqui contra o Criciúma, perdia por 2-0, o Criciúma teve um jogador expulso com 7 minutos do segundo tempo, o Hercílio sequer conseguiu diminuir o placar. Quem teve chance para ampliar o placar foi o Criciúma, com o Viseu perdendo o gol, sem goleiro. E agora pegou o Joinville, com todo respeito ao Joinville, mas se você pegar o histórico recente dos 2 últimos anos, o Hercílio era muito favorito. Só que esse favoritismo ele não está acontecendo. O Hercílio está rondando a zona do rebaixamento, tem um jogo importantíssimo agora contra o Inter de Lages, né, para fazer 3 pontos e até para segurar o Inter lá embaixo na lanterninha e respirar. Mas é um time que passou por essa transição, embora manteve aí uma boa parte dos jogadores. Tem o Cleiton, que foi formado na base do Figueirense, que passou pelo Atlético Mineiro, é o camisa 9, passou pelo Corinthians, pelo Vasco, apenas 28 anos. Tem gente que pode achar que o Cleiton é veterano, né? Mas não é não. É o Paulinho, o volante que já jogou aí no Figueirense, jogou aqui no Criciúma, que é base do Internacional. É um time, no papel, né, muito interessante, e eu imagino que vai subir de rendimento, vai classificar entre os 8 e vai incomodar algumas equipes grandes do nosso cenário. Mas é um time que passou. Além do Raul Cabral, perdeu uma liderança importantíssima. Vai estar com a gente daqui a pouco aqui, inclusive, que era o capitão Rafael Lima, né? Às vezes tem gente que acha que o futebol você joga só dentro de campo, né? Mas a liderança fora dele também é importantíssima. E o Hercílio perdeu o seu treinador por opção e perdeu o Rafael Lima, que despediu-se da carreira de jogador profissional e agora está acrescentando na Chapecoense fora de campo. Legal, isso mesmo. Daqui a pouco, no próximo bloco, o Rafael Lima vai bater um papo aqui com a gente no quadro Entrevista Coletiva. Antes da gente ir para Itajaí conversar com o Marcelo sobre o Brusque, a Drica até citou a vitória do Nação ali, surpreendente, surpreendeu muita gente e tal. Vamos ouvir um trechinho da coletiva do Luizinho Lopes. Ele não está muito contente com a equipe, não. Fala, professor. Está atrasado para achar um passe, está atrasado para chegar na marcação. A nossa equipe está sempre um segundinho atrasado. A nossa energia, o nosso espírito não está legal, né? As equipes que eu estou à frente, uma coisa que a gente preza muito, né, que me envergonha quando a gente não consegue duelar, né, no mínimo igualar os duelos. Nas 2 últimas partidas nós deixamos a desejar nisso, né, e aí é onde o torcedor tem razão, né, a imprensa de uma forma geral, a diretoria que nos cobra, né, mas vamos encontrar uma forma, estamos lidando com o ser humano, as crises acontecem, agora nós temos que ter força para nos recuperarmos o mais rápido possível, né, estadual eles pregam muito essas peças aí, você vê muitos clubes grandes titubeando. A gente está dando continuidade no trabalho, mas encontrando muita dificuldade no início, né? No caso de hoje. Não tem equipe fácil a ser batida, né? A gente respeita todos os adversários, mas talvez a nossa equipe, quando acha que vai enfrentar um adversário, né, que está lá embaixo da tabela, a gente não entra com a mesma energia e é onde você tropeça. Xará, o professor falou que a vibe não está muito boa lá no Brusque, não. Não tá muito legal não, viu, Mancha? Parece que o Brusque tá demorando a pegar, né? Demorando a engatar a primeira, segunda, terceira ali e seguir no Campeonato Catarinense, né? Foi assim no ano passado.
no Campeonato Catarinense, também no Campeonato Brasileiro. Parece que a coisa demorou um pouquinho a pegar aí no Brusque Futebol Clube, né? Talvez tenha a ver com essa questão do gramado, do campo onde o Brusque manda seus jogos, né? Não está jogando no Augusto Bauer, tem essa questão do deslocamento até Balneário Camboriú. Isso talvez também colabore aí para esses maus, não vou dizer maus resultados, mas essas apresentações abaixo da média do Brusque até o momento, né? O Brusque que é apontado, sim, quem sabe aí como uma equipe que tenha potencial para brigar pelo título do Campeonato Estadual por tudo que conquistou recentemente, né? O fato é que o Luizinho Lopes já deixou isso bem explícito, até na própria entrevista coletiva aí, depois dessa derrota para o Nação, que realmente precisa mudar, né? Que vai mudar peças, né? E ele tem, com certeza, bastante moral entre o grupo aí para trabalhar e efetuar essas mudanças, né? A tendência, sim, é que logo, logo o Brusque se encontre nesse Campeonato Catarinense e volte aí a digamos assim, ter vitórias mais tranquilas, mais confortáveis dentro do Campeonato Estadual, né? Mas o Luizinho e a diretoria são bem experientes aí já para saber qual é o momento, né? De dar essa virada de chave, essa virada de mesa aí para que o time possa se encontrar no Campeonato Catarinense e depois também já servir como uma preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o grande desafio, com certeza, do Brusque nessa temporada. Nessa entrevista, essa semana, a diretoria do Brusque fez uma entrevista coletiva por aqui, atualizou a situação financeira do clube, disse que é tranquila para é controlada, é ok para essa temporada 2024, com os patrocínios que voltaram, com os novos investimentos aí de apoiadores que o clube recebeu. Então a questão agora, tecnicamente, é dentro de campo acertar a coisa para que o time possa seguir no campeonato, né? Lembrando que na Série B o time volta a jogar sim no estádio Augusto Bauer e aí, né, Mancha? Tá em casa, algo que sempre foi um ponto muito forte do Brusque no Campeonato Catarinense, né? Por exemplo, a Drica comentou agora sobre essa questão do jogo contra o Joinville, está confirmado, ontem já eu conversei com o presidente Danilo Resini, o time vai jogar aí contra a equipe do Joinville sem público no estádio do Bairro das Nações. Historias aí aconteceram por parte da Polícia Militar, por parte da Federação Catarinense de Futebol e o Ministério Público também está em cima. O estádio em Balneário Camboriú não tem condições de receber torcedores, de receber a imprensa, então realmente apenas para essa partida, jogo então com portões fechados e isso, queira ou não, iguala ainda mais as coisas dentro de campo, Mancha. Legal, Xará. Aquele torcedor, o telespectador que está ligado, gosta ali dos números dos bastidores, percebe que em 4 jogos o Avaí venceu 3, perdeu 1, mas mesmo com as vitórias tem levado muitos gols. O Eduardo Barroca falou um pouquinho sobre isso. Todas essas questões defensivas são de responsabilidade minha e a gente já está conversando, está trabalhando e eu acho que é até importante que isso aconteça. Lógico que a gente não gostaria que acontecesse, mas é muito importante que aconteça já nesse momento e com vitória. Porque você ajustar diante da vitória e esse tipo de cenário acontecendo é uma oportunidade que a gente tem de ajustar, de mostrar o que está acontecendo no jogo para todo mundo, para que no momento decisivo da competição a gente esteja nas melhores condições. Então, essa é uma responsabilidade minha e com certeza no momento decisivo a gente vai estar pronto nessa questão também. Fábio Machado, a matemática é essa, né? A vitória está chegando, mas o Leão faz 3, leva 2. Olha, Mancha, a campanha do Avaí é aquela história do copo meio cheio ou copo meio vazio, né? Um torcedor pode olhar e ver que está meio cheio o copo. Ele vai achar uma questão positiva, o quê? O ataque é o melhor do campeonato, né? O Avaí fez 3 na primeira rodada, fez 3 na Chapecoense, fez 1 contra o Hercílio Luz, fez 3 gols na Chapecoense e fez 3 gols aí contra o Internacional. De fato, o meio de campo do Avaí tem boas opções hoje. O treinador Eduardo Barroca, a diretoria deu para o Eduardo Barroca mais opções de qualidades, inclusive em relação ao ano passado. Garcês jogando muita bola, Pedrinho, né, quando entra, faz um salseiro ali. O Poveda, a gente sabe da qualidade dele. Então, assim, é um time que tem qualidade. É um time, por exemplo, que o João Paulo é banco, deve jogar hoje, mas é banco nesse time. O Judson, que todo mundo conhece a qualidade, hoje é banco. Então, aí, daí do meio para frente, o Avaí é o copo meio cheio. Melhor ataque da competição, todo jogo vai lá e balança a rede do adversário. Agora, é evidente que do meio de campo para trás ou na defesa, pelos vários erros, aí é o chamado copo meio vazio, né? Aí é uma questão, e o Eduardo Barroca tem que consertar isso, e é muito rápido. Eu só não concordo com ele quando ele disse o seguinte, foi no outro jogo, ele disse, todo jogo a gente está fazendo 3, que bom, né, que a gente faz 3 e toma 2. Não, porque tem uma hora que o ataque não vai funcionar.
Quem já jogou bola sabe. Tem dia, meu amigo, tem dia que é noite. Tem dia que a bola bate na canela e não entra de jeito nenhum. Se for na canela do Décio Antônio, ela entra. Ah, não, na Décio Antônio entraria. Do Lica também, lá nos anos 70 também entraria. Então é isso, é um copo meio cheio, copo meio vazio. Há um torcedor satisfeito, realmente o Avaí teve melhorias. Mas não tem dúvida, né? Tem que arrumar sim o sistema defensivo. Evidente que a maioria são erros individuais, mas muitas vezes os erros individuais, eles acabam sendo sobrecarregados por uma marcação mais efetiva lá na frente. E o Avaí é isso, o ataque está lá, ó, funcionando, bonitinho, mas é cada erro bizonho. Então hoje o Avaí tem mais um teste, um jogo que na teoria é um jogo muito bom, que é o Avaí, que vem nessa crescente, e o Marcílio Dias, né, que tirou a invencibilidade do líder e que divide a mesma pontuação na liderança. Me permite aqui, deixa eu anotar o bizonho, fazia tempo que eu não ouvia. Se me permite, usarei. Cara, são erros bizonhos, por exemplo, comentários. O gol da Chapecoense, por exemplo, o Douglas Bacelar, ele perdeu para o Perotti, fez a falta no Perotti. Os 2 gols que sofreu contra o Inter, o gol aos 49 com o Hercílio. Então, realmente, é uma característica desse time do Avaí. Mas é evidente que dá para ajustar. A qualidade, eu vou repetir, não virou um Real Madrid, viu, galera? Também muito longe disso. Mas já deu para perceber que a qualidade desse elenco do Avaí em relação ao ano passado é melhor. Tem mais opções para mudar aí o esquema, o técnico Eduardo Barroca. Que legal. Ó, vamos para Chapecó então falar com o Eduardo Florão, que traz informações sobre o jogo entre Chapecoense e Concórdia amanhã. O clássico da linguiça, ele vai explicar pra gente por que esse nome. Fala, Florão. Oi, Mancha, um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado com a gente aqui no Clube da Bola. Amanhã tem Chapecoense e Concórdia, jogo na Arena Condá, o clássico regional aqui entre Chapecoense e Concórdia, o pessoal chama de clássico da linguiça. Pois é, por conta dos frigoríficos aqui da região, um nome herdado ainda dos tempos de duelo do voleibol aqui na nossa região, mas agora foi para o futebol. E a Chapecoense, que busca se restabelecer no Campeonato Catarinense, vem de 3 jogos sem vitória. Empatou com o Brusque fora, perdeu para o Avaí, depois empatou com o Barra dentro de casa. Já surge uma certa pressão nesse início de trabalho sobre os jogadores, rolou vaia depois do empate contra o Barra. Então a Chapecoense observa esse jogo contra o Concórdia como uma possibilidade de se recuperar na competição. Tem uma dúvida para a partida, que é o atacante Osman, deixou o jogo passado contra o Barra com dores no tornozelo, passou por reavaliação. A tendência é que ele vá para a partida, mas há dúvida se ele vai ser titular ou não na equipe do técnico Claudinei Oliveira, que está fazendo aquele rodízio do elenco para evitar lesões e preservar os jogadores que estão com mais rodagem, aí, com mais jogos na temporada. O zagueiro Abraão, esse sim, vai para a partida, tem sido titular na ausência do Eduardo Doma e do Bruno Leonardo, e ele falou sobre essa partida contra o Concórdia, sobre o momento vivido. Assim, a gente tem que melhorar, como eu disse, a gente tem que pegar os pontos positivos, né? Juntar essas coisas, tirar os negativos para poder evoluir na competição, para poder melhorar e conquistar os 3 pontos dentro de casa, porque assim, é obrigação nossa conquistar os 3 pontos dentro de casa, é dentro da nossa casa, a gente tem que se impor. E o Concórdia também busca se recuperar na competição, havia vencido o jogo em casa contra o Nação e fora de casa perdeu para o Figueirense por 2-0, então tem esse clássico regional, mais um jogo fora de casa para o Concórdia, para tentar se recuperar também na competição. O Jean Patrick, último reforço anunciado pelo Concórdia, jogador experiente, passou por Cuiabá, por Sport, enfim, grandes clubes aqui do Brasil. O Jean Patrick ainda não foi titular, mas há uma possibilidade aí de aparecer entre os 11 da equipe do Concórdia. Como eu disse, um jogo importante para o Galo do Oeste também se recuperar na competição. Vale lembrar que há 2 temporadas atrás o Galo do Oeste, o Concórdia, eliminou a Chapecoense nas quartas de final do Campeonato Catarinense. Então o jogo na Arena Condá no próximo domingo aqui coloca frente a frente Chape e Concórdia, os 2 clubes tentando se recuperar na competição. Mancha. Valeu, Florão, pelas informações. Badá, pra gente fechar o bloco, é na hora do clássico que os homens crescem. Na hora do clássico, junta aí Chapecoense e Concórdia, clássico da linguiça, domingo, um horário não tão bom para a prática do futebol, mas vai acontecer. Aceita que dói menos. Não adianta fazer careta. Mas é o seguinte, o Dudu falou na matéria ali, o clássico da linguiça surgiu na época do vôlei. Sadia contra Frigorífico Chapecó. Era um dos maiores clássicos do voleibol brasileiro. E aí se transferiu para o futebol. Mas o senhor Fábio Machado, ele fez uma referência no início do programa da vitória do Avaí contra a Chapecoense. E aí eu fui buscar no Data Fábio os números do confronto, querido Marcelo Mancha. Para mim poder ter argumento e entender a euforia
de Fábio Machado e da torcida do Avaí, que comemoraram como se fosse um título a vitória da Chapecoense. Teve carreata na Beira-Mar Norte, lá no Cochichos, teve foguetório, teve desfile em caminhão de corpo de bombeiros. Acontece o seguinte, Renato Semensati, 169 confrontos entre Chapecoense e Avaí. Deu 48 empates, 57 vitórias do Avaí e 64 vitórias da Chapecoense. Então é lógico, diminuiu a distância, a diferença. Mas o Avaí continua sendo freguesinho da Chapecoense. Mas vale a comemoração. Vale a comemoração. Fez justiça porque ganhou e mereceu. Dito isso, Chapecoense, para mim, não fez um bom jogo contra o Barra aqui. Parabéns ao Barra. Time muito equilibrado, muito organizado. O ano passado eliminou a Chapecoense do estadual. Chegou na semifinal do campeonato. E veio aqui, a gente com a expectativa que o Chapecoense pudesse ganhar, mas ficou num justo e merecido empate em 2-2. A gente viu os lances ali, 4 gols de bola parada, o gol mais bonito do campeonato até agora, o gol olímpico, o golaço do Marcelinho. E eu gostei da avaliação do Luizinho Lopes, técnico do Brusque, reconhecendo que o time dele não está indo bem. E não tem nada de mais disso, porque realmente é início de trabalho e os clubes vão evoluir, vão melhorar, e isso serve também para a Chapecoense, mas é um assunto que o Rafael Lima vai poder comentar daqui a pouquinho na entrevista coletiva aqui com a gente. Aí o golaço do Marcelinho, para mim o gol mais bonito do campeonato até agora. Legal. Mas uma paulada, não foi uma levantadinha para dentro da área, foi uma paulada. E aí, não sei, meu goleiro, não sei se estava um pouquinho adiantado, mas enfim, o que vale a bola na rede foi um golaço. O Abraão, uma noite muito inspirada, duas bolas paradas do Marcinho, ele fez os 2 gols. E aí, aos 49 do segundo tempo, o Chapecoense reclama que esse gol estava impedido, hein? O cara estava grudado na trave lá. Mas o Barra não tem nada a ver com isso e acabou conquistando o empate, saiu daqui comemorando o empate merecidamente. O Chapecoense não conseguiu se impor como a gente gosta dentro da Arena Condá. Destaque do jogo, o Abraão por parte da Chapecoense e o Marcelinho por parte do Barra. Foi um empate justo aí para os dois times e isso aumenta a responsabilidade da Chapecoense no jogo de amanhã contra o Concórdia, que precisa da vitória para sair da incômoda 7ª posição na tabela de classificação. Rapidinho antes do intervalo, Renato queria falar alguma coisa e o Fábio foi citado. Começamos em Criciúma. Só o Badá fez a referência ali dos números, né, Badá, sobre a superioridade da Chapecoense. Então explica toda aquela comemoração que você viu e toda a euforia no início do programa. Fábio Machado. Tem gente que está vendo outro programa, né? Aqui ninguém vai perder o senso crítico. Houve sim, claro, o torcedor fica feliz com a vitória, né? Mas houve inclusive essa preocupação que eu já falei em relação à defesa, né? Agora, não adianta, Badá, falar em estatística uma hora dessa, os últimos 2 títulos, o Avaí ganhou em cima da Chapecoense, então vida que segue. Vamos pro intervalo? Vamos, porque eu não tenho mais paciência. Vai pro intervalo. Fábio Chama o intervalo aí. chamou o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Rafael Lima ao vivo.